Senhor nosso Deus e Pai, neste momento nós vamos estar aqui meditando no livro de 2 Reis, capítulo 20. Usa-me conforme a tua vontade para que a igreja continue sendo edificada agora por meio da pregação oficial da noite. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, é que eu te peço. Amém. E graças ao Senhor, meu Deus. Então, 2 Reis 20, do em diante, diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, príncipe do teu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos. Tomaram-na e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: ser-te-á isto da parte do Senhor, como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra 10 graus, ou os retrocederá. Então disse Ezequias: é fácil que a sombra adiante 10 graus, tal, porém, não aconteça, antes retroceda 10 graus. Então, versículo 11, último da meditação, ou da leitura. O profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. A igreja pode se sentar. Amém. Irmãos, essa é uma mensagem assim dura, né? No sentido de que o profeta Isaías foi enviado por Deus, né? Para dizer ao rei Ezequias: coloca a tua casa em ordem, porque morrerá e não viverá. Quando a gente lê esse trecho, dá a impressão que a casa do rei Ezequias estava desorganizada, né? Mas não é nesse sentido. Não é porque a casa dele estava desorganizada, não. É no seguinte sentido. Por exemplo, quando uma pessoa, estou falando nesse aspecto, né? Quando ela vai morrer e ela tem algumas coisas, o que ela sente? Fazer um inventário e tal, né? Ela prepara para deixar tudo, não é? Assim, dividido, para não dar briga, é nesse sentido. Então, ele ia preparar a casa dele nesse sentido, porque ele ia partir. Então, ele tinha que organizar para quem ficasse e tudo mais. E ele sabia que o profeta Isaías era o homem de Deus. Se o profeta Isaías, enviado por Deus, falou, é porque realmente ele morreria. Então, o que ele fez? Versículo de número 2. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos,
e chorou muitíssimo. Não é? Então, o que ele fez? Ele virou para a parede, né? Como fala aqui o versículo de número 2, o rosto para a parede, e orou a Deus. Foi um momento ali em que ele sentiu que ele tinha que se dirigir a Deus, né? E pedir ali a misericórdia de Deus, porque ele morreria. E o que ele disse em sua oração? Ele pediu a Deus, a primeira coisa que a gente vê aqui, ele se dirigiu a Deus humildemente. Ele não foi arrogante. Não é? Mesmo ele sendo um rei, ele reconheceu que o profeta Isaías era homem de Deus e que ele morreria realmente. Então ele não questionou isso. Quem é você para falar assim comigo? Eu sou rei, como alguns reis fizeram, né? À época. Não, ele reconheceu. Ele foi um rei humilde e pediu a Deus misericórdia. E pediu a Deus: Senhor, lembra-te, não é? De que andei diante de ti com fidelidade. Senhor, eu procurei viver com fidelidade na tua presença. Outra coisa que ele falou, com inteireza de coração, ou seja, ele procurava a justiça, né? A cumprir os mandamentos do Senhor. Não é? Ele procurou fazer o que agradava aos olhos do Senhor e chorou muitíssimo. Por que ele chorou? E a Bíblia fala, e ainda tem esse acréscimo, né? Muitíssimo, porque a coisa era séria. Não é? A coisa era complicada. E como ele se arrependeu, ou não vou dizer nem que ele se arrependeu ali, porque não era uma questão de arrependimento nesse sentido falando, não é? Ele se humilhou. A questão foi essa. Ele reconheceu, não é? Então foi nesse sentido que ele orou a Deus reconhecendo. E aí, olha só o versículo de número 4. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a Isaías, né, a ele a palavra do Senhor dizendo: volta, Deus falou com Isaías, e diz a Ezequias, o rei, né, príncipe do meu povo, comandante, líder, né, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei, verso 5, 6, melhor dizendo, né? Aos teus dias, 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Então, o que pode mudar uma decisão de Deus? Uma ordem de Deus, uma palavra de Deus, uma palavra vinda da parte de Deus, que seja até para juízo realmente, né? Ou uma palavra de morte. O que pode mudar? A gente aprende com a Bíblia. Uma oração humilde, uma oração discernente, em que a pessoa discerne quem é Deus e quem é ela. Quando Deus fala, Deus cumpre. E outra coisa muito importante, irmãos, ele não era uma pessoa qualquer, um rei qualquer, não é? Houve muitos reis perversos na história de Israel, de Judá, do reino do norte, né? Israel, do reino do sul, Judá. Mas Ezequias não. Ezequias, ele se esforçou. Não vou dizer que ele foi perfeito, mas ele se esforçou para agradar a Deus, para que naquilo que ele conhecia de Deus, não é? Que ele entendia de Deus, ele se esforçava para cumprir aquilo. Então foi o que ele falou aqui. Ele procurou andar com fidelidade. E o que significa a palavra fidelidade? a pessoa corresponder uma confiança nela depositada.
do orgulho, agir de forma fiel. Então, se tem uma coisa que agrada a Deus, é a pessoa ser fiel. A Bíblia fala isso, porque a Bíblia fala também que Deus é fiel. Se Ele é fiel, Ele vai procurar fiéis ou infiéis? Fiéis. Amém. Então, com inteireza de coração, procurou andar de forma correta, justa na presença de Deus. E ele fez o que era reto aos olhos de Deus. E chorou ali, porque alguma coisa dizia em seu coração que, ele tinha que fazer aquilo, ele tinha que orar daquela forma, buscar intensamente o coração a Deus, para ver se algo ali, seria feito por ele. E Deus ouviu, meus irmãos, a oração. É lógico que às vezes tem pessoa que chega perto da outra e diz assim, irresponsavelmente: assim diz o Senhor, Deus está falando que você vai morrer este ano ainda. Tem gente que não fala isso, mas às vezes não é Deus que fala. Nesse caso foi Deus, mas nem todos os profetas que dizem assim diz o Senhor são enviados de Deus. Tem alguns que são enviados do diabo, porque a Bíblia fala dos verdadeiros profetas e dos falsos. Nesse caso é o verdadeiro. Então, quando é uma profecia de Deus e a gente de repente conhece a pessoa, como Ezequias, o rei conhecia Isaías, então a gente vai crer naquilo e a gente vai buscar Deus. Então, uma decisão de Deus, uma ordem de Deus, uma decisão pode ser mudada, desde que haja consciência por parte de quem recebe a profecia. Não é? Porque às vezes tem pessoa que fala assim: nada pode mudar uma decisão de Deus. Depende. Tem situação que pode ser mudada. Eis aqui uma delas. Não é? Tem situações que podem ser mudadas, Eis aqui uma delas. Então, ele fez isso e Deus respondeu a ele. Olha só, Isaías estava já saindo. Não é como fala aqui o versículo, antes que Isaías, verso 4, tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor. Então, quer dizer, Isaías era um homem obediente a Deus. Ele era o profeta, ele entregava a mensagem, Então, Deus mandou ele falar para o rei que o rei morreria, ele foi e falou. Mas depois o rei ali buscou a Deus de todo o seu coração, sabendo que aquilo aconteceria. O mesmo Deus que mandou o profeta Isaías falar que o rei morreria, voltou atrás e disse ao profeta Isaías, como está aqui: volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei ao terceiro dia, subirás à casa do Senhor. Olha só, eu te curarei ao terceiro dia, subirás à casa do Senhor, acrescentarei aos teus dias 15 anos. E ainda disse que livraria, ele das mãos do rei da Síria. E também a cidade também seria livrada, por amor do Senhor e de Davi, seu servo. Olha só, irmãos, eu fico pensando quando Ezequias recebeu essa mensagem, a segunda. O Senhor ouviu a oração que você fez, e ouviu, ou melhor dizendo, e viu as tuas lágrimas, e Ele disse que vai acrescentar mais 15 anos de vida a você, e vai defender você, vai te livrar das mãos do rei da Síria, e também vai livrar esta cidade, defendê-lo, por amor dele e de seu servo Davi. Olha só, meus irmãos, que mensagem que ele recebeu. Pensa bem, uma pessoa que recebe uma mensagem que vai morrer, e daí a pouco recebe uma outra mensagem da mesma pessoa
de Deus também, de que a vida vai ser estendida por mais 15 anos. Talvez é um dos poucos homens na Bíblia que sabia que a partir daquele momento ele tinha, ou ele teria mais 15 anos de vida como ele teve. Olha só, maravilha, né? Viver é muito bom, né? Existe o céu, ou lugar de descanso após a morte para quem serve a Deus, e existe o inferno, né, hoje, resumidamente falando, para quem não serve a Deus. Mas mesmo assim, mesmo a pessoa sendo salva em Cristo, ela quer morrer, porque viver é bom. Então eu creio que ele ficou alegre, né, com certeza, com aquela notícia ali de que Deus aumentaria ou acrescentaria a vida dele mais 15 anos. Oh, aleluia, maravilha, né? Quem que poderia ter mudado essa ordem de Deus? Ninguém, só Ele mesmo. Porque o que Deus manda, ninguém pode alterar, só Ele mesmo. E ainda assim, mais do que isso, te livrarei das mãos do rei da Síria, que estava oprimindo ali o povo de Judá. Não é? Estava oprimindo, queria destruir o rei de Jerusalém, e zombando ainda, né? Se a gente for analisar, por exemplo, só para que você entenda um pouquinho sobre a questão que está aqui, né, inserido nesse trecho, o livramento que Deus deu a Jerusalém do rei da Síria, ao reino do sul ali, né? Olha só o que esse rei mandou dizer ao povo e ao rei Ezequias. Capítulo 19, versículo 8. Se você puder, acompanhe comigo. Mesmo segundo Reis, capítulo 19, um capítulo antes, né, do que estamos no 20, verso de número 8. Capítulo 19, verso 8. Pode procurar com calma. Amém, Luiz. Estou gostando de ver esse Luiz, hein? Isso aí parece realmente um versículo. Então, segundo Reis 19, 8. Voltou, pois, Rabsaque. Quem era Rabsaque? O chefe dos oficiais do rei da Síria. Um homem que chefiava ali, né, as comissões e tal. Então voltou, pois, Rabsaque e encontrou o rei da Síria pelejando contra Libna, porque ouvira que o rei já se havia retirado de Laquis. O rei ouviu que a respeito de Tiraca, rei da Etiópia, se dizia: eis, saiu para guerrear contra ti. Assim tornou a enviar mensageiros a Ezequias, dizendo: assim falareis a Ezequias, rei de Judá: não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, como as destruíram totalmente, e crês tu que te livrarás? Verso 12. Porventura os deuses das nações livraram os povos que meus pais destruíram, Gozã, Arã e Rezé, e os filhos de Éden que estavam em Telassá? Onde está o rei de Amate, e o rei de Apate, e o rei da cidade de Sefarvaim, de Ena e de Ivá? Olha só, o que ele mandou como mensagem para o rei Ezequias, carta do rei da Síria. Olha, você sabe, você já ouviu falar o que nós fizemos, não é? O
que fizeram os reis da Síria a todos esses povos. Nós devastamos esses povos, nós destruímos esses povos. Então, mais ou menos o teor das mensagens dessa carta, as mensagens que estavam chegando para Ezequias, era esse teor. Não confie no teu Deus. Olha só que afronta, que o teu Deus vai poder te livrar das nossas mãos. Nenhum dos deuses dessas nações pôde livrar das nossas mãos. Então não confie no teu Deus. A mensagem mais ou menos era essa: entreguem-se a nós, nós vamos prover para vocês o que vocês precisam. Olha só que ponto o rei da Síria chegou. Ele estava meio que assumindo o lugar de Deus, dizendo para o povo de Deus não confiar em Deus e confiar nele. Que se o povo não confiasse nele, não teria escapatória para o povo, como não teve para nenhum dos povos passados que eles destruíram. E muitas vezes a gente não ouve isso. Tem gente que às vezes não conhece a nossa fé, a palavra, o nosso Deus, o Deus em quem nós cremos, e às vezes chega a gente para dizer: deixa de ser bobo, larga esse negócio de igreja para lá, para de dar dinheiro para pastor, e começa com esse tipo de argumentação. Deus é Deus de todo mundo e tudo mais. Mas olha só a atitude do rei Ezequias, verso 14, vamos continuar. Tendo Ezequias, no mesmo trecho aí, eu li até o 15, né? Ou o 13, melhor dizendo, eu li até o 13, agora eu vou para o 14. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a, então subiu à casa do Senhor e estendeu-a perante o Senhor e orou perante o Senhor, dizendo: ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Inclina ao Senhor o ouvido e ouve, abre, Senhor, os olhos e vê, ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reis da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. Então, o que o rei Ezequias fez? Que as palmas vão para quando alguém te afrontar, se você for uma pessoa que estiver servindo a Deus e alguém te afrontar, olha só um conselho da Bíblia, um ensinamento: não vai bater boca com aquela pessoa não, porque a nossa luta, ela é contra carne e sangue, ou contra os principados e potestades, contra as hostes espirituais da maldade que atuam nas regiões celestiais, contra espíritos malignos que atuam, que usam pessoas para nos atacar. O que o rei Ezequias fez? Pegou a carta, subiu à casa do Senhor e orou a Deus e apresentou a carta ao Senhor. E uma coisa linda que ele disse aqui: Senhor, a Síria destruiu esses povos, esses deuses, porque deuses não eram, senão obra de mãos humanas. Deuses que as pessoas fazem, né? Madeira, pedra e por aí vai. Isso é maravilhoso, meus irmãos, que ele disse aqui. Verso 19: agora, pois, ó Senhor, verso 19, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, das mãos do rei da Síria, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. Então, quando você for afrontado, é lógico que a gente sente, às vezes dá vontade até da gente, né, revidar na hora, porque na nossa carne nós somos também pecadores como as pessoas que nos afrontam. Mas a gente conhecendo a palavra, a gente tem que começar a agir diferente. Se o inimigo vem, dependendo da forma de como ele vier, se for nesse sentido aqui, faça o que fez o rei Ezequias: apresente para Deus, ore a Deus, fale com Deus, fale assim: Senhor,
Tem gente zombando de mim. Tem gente, meu Pai, dizendo que nem o Senhor vai poder me livrar. Ó Deus e Pai, manifesta o teu poder para que eles saibam que só o Senhor é Deus. Porque só existe um Deus, meus irmãos. A Bíblia fala de deuses, mas os deuses das nações não passam de deuses de pau, pedra, barro. E o que está por trás desses deuses que enganam essas nações? Demônios. Paulo fala isso na carta aos Coríntios. Porque se só existe um Deus, os deuses fora dele são coisas vãs, são engano para as nações. Só existe um Deus verdadeiro e vivo, que é o Deus de Israel e da igreja também. Isso não quer dizer que nós somos melhores do que as outras pessoas. Eu não estou falando isso por orgulho, mas é o que a Bíblia diz. Uma das coisas que muito nós encontramos na Bíblia, principalmente no livro do profeta Isaías, você vai ver em Salmos também, né? Que só há um Deus. Você vai ver muitas mensagens nesse sentido, de que só há um Deus verdadeiro e fora dele não há outro. Não existe, irmãos. Por mais que nações sirvam a esses deuses, mas nós sabemos que o inimigo ele engana, né? Então ele engana. Uma pessoa não conhecendo a verdade que liberta, ela vai ser enganada, né? Por algum tipo de religião sem vida, algum tipo de ensinamento fora da palavra, que parece uma verdade, mas qual que é a verdade que somente ela liberta? A palavra de Deus. Só uma verdade, né? Para nós hoje nós sabemos, Cristo disse que Ele é o caminho, verdade. Então, Ele fez essa oração ao Senhor, né? E Ele também, se nós analisarmos aqui o contexto, olha só, acompanhe comigo o versículo, capítulo 19 ainda, tá? Capítulo 19, porque esse é um tema muito relevante da Bíblia. Essa afronta foi uma das maiores, né? Então, capítulo 19, para a gente andar um pouquinho aqui, versículo de número 27. Vamos ler aqui em diante. Capítulo 19, segundo Reis, verso 27. Mas eu conheço, aqui é Deus falando sobre esse rei da Síria. É Deus falando dele, falando do rei da Síria. Mas eu conheço o teu assentar e o teu sair, e o teu entrar, e o teu furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Irmãos, ninguém se levanta contra Deus e fica impune. Deus até permite o camarada afrontar ele, mas ai daquele que fizer isso. Esse camarada, ele achou que ele ia fazer com o povo de Deus o que ele fez com os outros povos. Na verdade, ele estava afrontando ao Deus vivo. Por quê? Porque quando você está afrontando um servo de Deus, você está afrontando ao próprio Deus. Porque na nossa vida, não é nós que mandamos, é Deus. Ela está entregue a Ele, não é? E olha só o que foi dito. Olha só o que foi dito, meus irmãos, também. Olha que coisa terrível, eu quero que vocês acompanhem comigo. No capítulo agora 18, depois eu vou voltar para o 19, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho. Estou pegando só as partes principais, porque a história é grande. Então, capítulo 18, olha só o verso 27. O que está escrito no versículo 27 do capítulo 18, segundo Reis? Mas Rabsaque, segundo Reis, capítulo 18, verso 27. Mas Rabsaque lhes respondeu: mandou-me acaso o meu senhor, Senaqueribe, que era o rei, para dizer-te estas palavras a ti somente e ao teu senhor? E não antes aos homens que estão sentados sobre as muralhas, para que comam convosco o seu próprio excremento e bebam a sua própria urina? O bicho era danado. Vocês vão comer, em outras palavras, né? Se vocês não se entregarem a nós, vocês vão comer o próprio excremento de vocês, as fezes, e
beberem a própria urina. Olha só a tamanha perversidade desse rei. O bicho era endemoniado, mas só que Deus estava reservando para ele. Deus permitiu ele falar, ele se levantar e ficar orgulhoso e arrogante. Deus permitiu isso acontecer. Mas aí vamos voltar agora para 19, capítulo 19, onde nós estávamos. O que Deus falou? Deus falou que o povo ia prosperar, e depois que ele falou que o povo dele ia prosperar, além do povo não ser destruído, o povo ia prosperar. Aí no versículo de número 32 disse assim o Senhor, ó, capítulo 19 agora, verso 32 ao 34. Pelo que assim diz o Senhor, verso 32, segundo Reis, capítulo 19. Acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu a defenderei para a livrar, por amor de mim e por amor de meu servo Davi. Aí Deus deu a palavra. Deus permitiu ele afrontar e falar. Aí Deus, em outras palavras, Deus falou: agora o negócio é comigo. Eu vou defender a cidade, ninguém vai entrar aqui. Eu defenderei esta cidade. Flecha alguma entrará nesta cidade, nem tranqueiras serão levantadas, porque eu a defenderei por amor de mim e por amor de meu servo Davi. Então isso quer dizer, irmãos, que quando Deus fala algo, alguém está te ameaçando. Mas se Deus liberar uma palavra, como Ele tem muitas liberadas para nós, tem muitas promessas da Bíblia, de que não vai acontecer nada com você, fique em paz. Porque o que vai prevalecer não é a palavra da ameaça do inimigo, mas sim a palavra de Deus. Esse é o Deus que nós servimos, não é? Então essa afronta, irmãos, foi uma das piores afrontas de toda a Bíblia Sagrada. Por isso que eu estou pegando um pouquinho do contexto, do trecho que eu comecei lá, porque quando eu li lá, Deus falando, né, a Ezequias, que além de curá-lo, ia livrá-lo das mãos do rei da Síria, olha só que tamanho de livramento. O negócio estava pegando, né? O homem queria fazer genocídio, era capaz de terminar todo mundo. E qual foi o fim desse homem? Vamos ver aqui versículo 35, os últimos versículos do capítulo 19 mesmo, segundo Reis. Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000, e quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos esses fizeram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi, voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, verso 37, estando ele a adorar na casa de Nisroch, seu Deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram a espada e fugiram para a terra de Ararat. E Esaradom, seu filho, reinou em seu lugar. O que aconteceu com ele? O exército dele de 185.000 soldados assírios, esse exército numeroso, grandioso, em quem ele tanto confiava, o rei da Síria, Deus mandou só um anjo, e um anjo do Senhor somente matou 185.000 soldados do exército poderoso do rei da Síria. Só um anjo de Deus, hein? Imagina se Deus tivesse mandado mais. Mas Deus mandou só um para mostrar para ele que um do exército angelical de Deus, um só, é pálido para destruir todos os exércitos da terra. Só para mostrar para ele: olha onde ele mexeu, mal sabia ele. E além disso, Deus falou que ele voltaria pelo mesmo caminho de onde veio. Ele voltou. Aí, para acabar de cumprir a profecia, eu acho interessante esse detalhe. E ele estava na casa do seu Deus a adorar.
seu Deus, diante do seu Deus ali, né? Ele talvez estava naquele momento ali perguntando para o seu Deus, né? Por que o Senhor permitiu que nós fôssemos derrotados assim, talvez, né? O Senhor que é o nosso Deus poderoso. E o camarada, quando ele está no engano, ele vai continuar no engano até morrer. Porque só Deus pode libertar do engano. Então, ele, a adorar o seu Deus, na casa do seu Deus, vieram seus filhos, não é? Adrameleque e Sarezer, e mataram-lhe a espada. Ele foi morto, ele foi assassinado pelos seus próprios filhos, diante do seu próprio Deus, em quem ele confiava. Deus fez isso para mostrar para ele que de Deus não se zomba. A Bíblia fala isso. Não erreis, porque Deus não se deixa escarnecer. O que o homem plantar, isso também ceifará. Então nós não podemos zombar de Deus. Deus não é homem. Nós não podemos zombar de ninguém, né? Quem dirá de Deus? Com certeza, porque Deus é poderoso. Deus, irmão, se ele soprar sobre a terra, o mundo acaba. Deus é um ser tão poderoso que é difícil até de descrever o seu poder com palavras. Mas a Bíblia fala. Então, no que a Bíblia fala, a gente vai, né, estudando para a gente ver quem é Deus. Certo? Então, esse foi o grande livramento que Deus deu a Ezequias. E aí, vamos voltar lá no capítulo 20. Capítulo 20, agora, para encerrarmos, né? Versículo de número 7, onde nós paramos. Capítulo 20, segundo Reis, versículo 7 agora. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos, tomaram-na e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Então, irmãos, será que Deus precisava dessa pasta de figos para curar ele? Mas ele quis usar naquele momento. Mas se Deus quisesse mandar uma só palavra, ele seria curado também. Mas isso também é para nós um ensinamento de que Deus pode até usar a medicina para curar. Ele cura de qualquer jeito que ele quiser. Ele cura, creio eu, até sem falar nada. Só olhando para nós ele já nos cura. Nós precisamos de orar. Eu creio que Deus é só olhar. O olhar de Deus levanta mortos, ressuscita mortos, cura enfermos, restaura a vida, salva almas, liberta pessoas do cativeiro. Só o olhar, tão poderoso, né? Então, Deus usou ali a pasta de figos, né? E eles puseram sobre a úlcera do rei Ezequias e ele recuperou a saúde. Oh, glória a Deus. Vamos continuar, verso 8. Ezequias disse a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará? É lógico que no versículo antes ele estava já recuperado, né? Mas aqui é no sentido que ainda não havia acontecido, certo? Então ele perguntou ao profeta Isaías: qual, verso 8, será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Então ele perguntou, né? Qual será o sinal? A garantia, né? Naquele momento ele ficou melhor, até porque antigamente tinha muito essa questão de sinais, né? As pessoas pediam sinais para comprovação, né? Aí no versículo de número 9, Isaías respondeu para ele: ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra 10 graus ou os retrocederá. Qual que você quer? O profeta disse para Isaías: qual que você quer, Ezequias? Que a sombra do relógio ela adiante ou ela retroceda? Porque o relógio era assim, era uma escada, e à medida que a sombra do sol, né, projetava na escada, eles observavam o tempo. Era o relógio da época, entendeu? Então, ele perguntou para ele: você quer que a sombra adiante ou retroceda? Ainda falou com ele assim: olha só, você que vai escolher. Aí ele disse: é fácil, verso 10, que a sombra adiante 10 graus, tal porém não aconteça, antes retroceda 10 graus. Eu prefiro que ela retroceda.
Ele achou que era, né, mais difícil ela retroceder. Aí o profeta Isaías clamou, orou ao Senhor, né, e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol, ou seja, o sol, né, projetava aquela sombra ali, naquela escada, né, como eu disse. Então, Isaías, o profeta, orou e o Senhor fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol de diante do relógio de Acás. Maravilha, né? Olha como é Deus, hein? Como Deus conhece o nosso coração. E às vezes nós pedimos algo a Deus, não que hoje a gente precise de pedir sinal. Dependendo, a gente pede, dependendo não. Eu não vejo muita necessidade. Por quê? Vou explicar para os irmãos como vão entender. Hoje nós não temos a palavra que nos fala quase praticamente tudo que nós precisamos. Então às vezes tem pessoa que pede um sinal para Deus. Dependendo da situação, a pessoa pede, Deus mostra um sinal. Mas dependendo é uma coisa que já está clara, né? A época era muito usada essa questão de sinal. Qual será o sinal que Deus vai dar de que Ele vai fazer isso ou aquilo, né? Mas qual que é o grande sinal que Deus já deu para a igreja? Hoje, se nós trazermos isso para os nossos dias, Jesus Cristo é o grande sinal que já foi dado. Em Jesus Cristo nós temos todo o poder que nós precisamos, né? Nem sempre uma pessoa vai ser curada. Eu já orei para a pessoa que foi curada e já orei para a pessoa que morreu. Não que eu orei para a pessoa morrer, eu orei para Deus curar e morreu. Porque às vezes a gente ora para Deus curar e Deus quer recolher. Às vezes isso. Então não cabe a nós, né? Mas sempre a gente ora no intuito da pessoa recuperar e sarar, né, irmão? Sempre assim. Mas às vezes Deus não quer curar. No caso de Ezequias, ele ouviu ali a oração, viu as lágrimas e acrescentou mais 15 anos de vida. Mas nem todo caso vai ser assim, né? E uma coisa importante que nós aprendemos também, quando nós nos deparamos com esse trecho, é que ele era um homem que andava na presença de Deus. Quando ele orou, né, a importância de nós nos esforçarmos para obedecer a Deus é o que também? Quando nós formos pedir algo a Deus, não é que as nossas obras nos justificam, no sentido de nós fazermos as obras para ganharmos de Deus, mas as obras de fé, elas também determinam às vezes, né, a ação de Deus ou não na vida de uma pessoa. Por isso que ele lembrou a Deus de suas obras, que eram boas obras. Até porque uma pessoa que serve a Deus, ela pode ter más obras? Ela pode ser uma pessoa de más obras? Não, ela tem que ser pessoa de boas obras. A Bíblia fala do homem mau e do homem bom, não é? Jesus disse isso. Então, irmãos, nós servimos ao mesmo Deus de Ezequias, o Deus que livrou, o Deus que abençoou, o Deus que cura, o Deus que quando nós clamamos, né? Quantas vezes também nós estamos, às vezes até doentes mesmo, né? E acontece da gente ficar ali naquela dependência de Deus, porque a gente sente que tem hora que a gente está passando por uma situação que se Deus não agir, a coisa fica feia. Tem coisa que não adianta, médico não é para dinheiro, não é para poder financeiro, não é para poder da medicina, é só para Deus. Verdade. Tem hora que se Deus não agir, não é? Esse senhor aí, ele saiu, à época da pandemia, ele saiu carregado da casa dele, nem ele sabia que ele tinha até perdido um pouco da consciência. Saiu meio que morto. Ele saiu meio que morto, carregado da casa dele, nem ele. No momento em que eles se carregaram ele já estava meio que inconsciente já. E quando a irmã dele me ligou para me falar, ela falou: pastor, ora que o negócio está ruim. Eu vi meu irmão saindo daqui do jeito que eu vi ele saindo, não sei se ele volta tudo não. Graças a Deus foi. Então quer dizer, naquele momento que a irmã dele nos avisou, nós oramos, nós pedimos a Deus. E aí ele foi se recuperando e saiu do hospital, né? Foi até, como é que é o nome lá? Lá do Uai, né? Ele foi para o Uai, onde era o antigo hospital evangélico de Maçu, né? Então ele entrou lá meio que inconsciente, enfermo, meio morto, e nós oramos,
E Deus deu vida a ele. E ele está aí hoje. E hoje, ele está completando 78 anos de vida. Isso aconteceu uns 3 anos atrás, não é? Glória a Deus, né? É verdade. Então, quer dizer, há 3 anos atrás, aproximadamente, aconteceu isso. E ele está continuando a viver. E que Deus abençoe que ele viva quando Deus tiver programa para ele, estiver, né? Para que ele, melhor dizendo, enquanto ele vida tiver, para que ele continue vivendo aqui na terra da melhor maneira possível. Então, quer dizer, o Deus que opera hoje é o mesmo Deus que operava no passado. Não é? Então, quando você clama, nós não aprendemos sobre Deus para apenas aprendermos aqui e na hora que a coisa fica difícil a gente cruza os braços, não. Nós estamos aprendendo de um Deus que é vivo e está no nosso meio. E que quando a pessoa crê e clama a Deus, Deus ouve. Quando a pessoa clama de coração, igual Ezequias, né? Ele clamou de coração. E se tem uma coisa boa, é quando você está na hora do vento, daquela tempestade da vida, aquele problema que sai do seu controle, e você clama a Deus, você sente que sua vida está saindo do controle seu ali naquele momento, e entrando no controle de Deus, e você clama a Deus, Deus vai e aplaca a situação. Deus faz o vento cessar, o mar parar, para que você siga em paz. Quer dizer, isso aí tem dinheiro que paga. É esse Deus que nós servimos. Não é o Deus que quer nos dar uma bênção aqui na terra, ou como muitas pessoas pensam, né? Uma vida boa, talvez, uma casa, talvez um bom emprego, essas coisas eu creio que Deus dá sim. Deus, Ele quer nos ver da melhor maneira, né, que nós pudermos estar aqui na terra, ou da melhor maneira que nós pudermos ficar. Porém, Deus tem um plano muito maior para nós. Qual? Que é, além de nos abençoar aqui na vida, nesta vida, nos conceder a vida eterna. Não é? Porque Deus, se fosse para Ele nos dar algo só nesta vida, ficaria até assim contra a sua própria natureza, né? Ou contra a sua própria palavra. Então Deus não chamou o homem para dar uma bênção para o homem somente aqui na terra. Aqui na terra nós com certeza temos visto e vamos continuar a ver muitas coisas de Deus. Porém, o que Deus nos quer dar, além de tudo que nós estamos vendo, e ainda vamos ver, se vivermos, se tivermos vida até lá, é muito além do que nós podemos ver a Bíblia falar. Então nunca deixe de servir a Deus, porque tem pessoa que serve a Deus e acontece um problema, ela afasta, não é? Ela aborrece com Deus e ela afasta. Por que às vezes a pessoa afasta? Porque o coração da pessoa está na terra. Se Deus não fez algo concernente a esta vida, a pessoa aborrece e afasta, não. Se Deus fez, amém. Se Ele não fez, amém também, porque Ele sabe todas as coisas. Mas o que eu não quero perder é o próprio Deus no meu ser. Eu posso perder tudo nesta vida. Nós podemos perder tudo de acordo com a vida. Mas a única coisa que nós não podemos perder chama-se o Espírito Santo de Deus, que é Deus dentro de nós. Quem tem o Espírito Santo tem o próprio Deus, porque o Espírito de Deus, a Bíblia fala, é Deus dentro do homem. Deus dentro do homem. O que Deus tem para nós vai muito mais além do que uma bênção, do que algo que nós estávamos pedindo, ou de repente isso não vem acontecer. Vai muito além disso, né? Então, que seja a nossa vida uma vida para o louvor de Deus, não é? Se coloque sobre os seus pés. Irmãos, eu faço essa pergunta porque tem que fazer, né? Está a nossa irmã Marta, né? E nosso irmão Luiz. O irmão Marcos, ele já está caminhando aí conosco, né? E então, eu vou dizer para vocês assim, a irmã encontra-se no momento afastada. E o irmão Luiz, que é filho, né? Como é que é a questão espiritual dele? Ele também não conhecedor da palavra. Né? Amém. Ele está afastado também? Também.
Vou fazer uma pergunta, irmão, que a gente tem que fazer. Quando eu conheço todo mundo na igreja, às vezes não preciso perguntar, porque eu sei que a vida todo mundo está caminhando e tal, mas quando eu não conheço, igual eu perguntei agora, a gente tem que fazer essa pergunta. Você já seguiu a igreja, você sabe disso. Vocês querem se reconciliar com o Senhor hoje, nesta noite? Ainda não. Vai esperar um pouco. Eu quero firmar bem entre meus pés dentro da presença, né? Amém. Para mim não acontecer igual aconteceu. Também vai esperar, né? Isso aí. Isso é importante porque não há necessidade de eu falar tanta coisa, porque você conviveu quantos anos no Evangelho? Mais ou menos. Foi 20 anos. Pois é, muitos anos. Então você teve uma vida assim, envolvida no Evangelho, né? E por algum motivo a gente vai conversando, né? Com o tempo, tudo é com o tempo. Não dá para despejar caçando todo dia só. As horas não permitem, né? Mas assim, então, por algum motivo que eu desconheço, vocês se afastaram, e eu creio que vocês continuando a buscar, Deus vai continuar te porque Deus ele não chama ninguém para nada, inutilmente. Deus tem propósito para todos, e o primeiro e principal propósito, vocês sabem qual é: a salvação. Qual que é o chamado para as pessoas de Deus? E a vocação? O chamado para a salvação, a vocação da salvação. Ele nos vocacionou para a salvação. Bem, faça assim com as mãos em vamos receber. Pai, a todos abençoe com o teu amor, com a graça do Filho e com a sua doce consolação do Espírito Santo. Dê a todos um final de domingo consolado, animado e encorajado, para que todos terminem a semana, Pai, comece a semana prática amanhã, no encorajamento divino do Espírito Santo. O Senhor os abençoe, em nome de Jesus, amém. E que as palmas louvem a Deus, amém. Irmãos, não vá embora sem dar a paz de Cristo para o irmão que está do seu lado, para nós terminarmos o culto em comunhão. Deus abençoe a cada um em nome de Jesus, amém? Parabéns, né? Aí nós temos que, irmãos, um detalhe só, pode ser. Vamos fazer um negócio aqui importante. Um minuto do tempo de vocês. Vamos fazer uma oração para o irmão Gercino? Vem cá, irmão Gercino. É o aniversário dele, 78 anos. É uma marca, né? Vou fazer uma oração por ele, todos nós aqui. Fica aí, irmão. É que a igreja esteja em despedir de oração também, amém? Estendo assim as mãos para a vida dele, vamos orar. Pai, está aqui o irmão Gercino completando 78 anos de vida. Senhor, já tem mais de 10 anos que ele caminha conosco. Então, ó Deus e Pai, como foi falado durante o culto também, ele passou por maus momentos até em que algumas pessoas não acreditavam mais, ó Pai, que ele viveria. Mas o Senhor é bondoso. Há 3 anos aproximadamente atrás, e Deus deu vida a ele, ó Pai. Nós oramos, o Senhor concedeu boa recuperação e ele está conosco até hoje. Pai, nós oramos para que a vida dele, meu Pai, seja a cada dia abençoada pelo Senhor, continue sendo abençoado fisicamente, espiritualmente, que não falte nada para ele do que ele necessita e precisa, Deus e Pai. Assim nós apresentamos a vida dele ao Senhor, e que o coração dele seja conservado na tua presença, meu Pai, para que ele não desvie nem para um lado e nem para o outro, e continue assim servindo ao Senhor, ó Pai, em espírito e em verdade, até, meu Pai, o dia do Senhor para ele e para todos nós. Assim eu oro e o abençoe, não somente eu, como todos nós, a igreja toda, Pai, toda, com as bênçãos espirituais e materiais do Senhor, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Aí o senhor Francisco não deixou dar um recado para o senhor. Rapaz, ele me mandou um áudio de manhã falando que vai vir amanhã à tarde. De tarde? Eu achei que deve ser. Não, mandei um áudio para essa deve ser, mas eu comecei a usar você.